Obrigado. Amanhã, né, Ronald? Até amanhã, 8 da manhã estaremos aqui. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h03 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até 19h30, muita informação, opinião e debate aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos com as pautas do programa de hoje para você participar conosco. Você pode participar das pautas do dia e também qualquer outro assunto que você queira colocar aqui na mesa de debates. Qual a sua expectativa para o jogo do Guarani contra o São Paulo? Bugre vai conseguir quebrar a sequência de 6 jogos sem vencer? Essa é a pergunta para você que é bugrino. E para os pontepretanos, qual a sua expectativa para o jogo da Ponte contra o Corinthians? Macaca chega com boas chances de conseguir quebrar o tabu na Neoquímica Arena? Pergunta para você. Sim, você mesmo, que é pontepretano. 971021493 é o WhatsApp para você mandar mensagens de áudio e também mensagens de texto, tudo curto, né? Aquele esquema lá que você já conhece, para dar tempo do maior número possível de mensagens no ar.
Carlos Henrique, ô, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, sempre um abraço especial para o nosso ouvinte, o nosso muito obrigado sempre. Vamos ao Fala Galera, qual é a minha expectativa para o jogo do Guarani? Derrota, vitória do São Paulo. Agora eu quero ser surpreendido, espero que o Claudinei consiga ter encontrado com os mesmos jogadores um outro caminho, essa é a minha torcida. Agora, para analisar o que o São Paulo está apresentando e o que o Guarani está apresentando, a minha expectativa é de derrota e vitória do São Paulo. E o que eu espero do jogo Corinthians e Ponte Preta? Eu também acho extremamente complicado. E tem um componente que para mim é muito complicador. É o fato de o Corinthians jogar na Neoquímica Arena. Tem nada com tabu, eu nem levo isso em consideração. O momento, torcida, necessidade do Corinthians, que está vivo ainda na competição, que precisa se classificar, e vai ter que ganhar 3 em 3, não é? E a Ponte está com um problema, ela está com um problema no meio campo, esse problema não foi resolvido. Leonaldo e Ramon Carvalho não dão fluência, esse meio campo não está funcionando desde a partida contra o Bragantino. Então, infelizmente, a minha torcida é para 6 pontos para o futebol de Campinas. Mas a minha análise, meu palpite é de 0. Nenhum ponto, infelizmente, para o futebol de Campinas. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Vamos ouvir Claudinei Oliveira e ele avalia a semana de trabalho lá em Guararema. O Guarani ficou até hoje retornou para Campinas. Nessa entrevista ele projeta o duelo contra o São Paulo no Brinco. Guarani vai enfrentar o São Paulo domingo às 18 horas. E o Claudinei Oliveira comenta sobre a importância do torcedor bugrino dentro do estádio Brinco de Ouro. Em busca da reabilitação, o Guarani recebe o São Paulo. Sem vencer as 6 rodadas, Bugre precisa do triunfo para respirar na competição. Na zona de rebaixamento do Paulistão, Bugre desafia a menor pontuação desde que retornou à elite do estadual. A equipe alviverde pode chegar no máximo a 14 pontos e igualar as campanhas de 2019 e dos 3 últimos anos. Em 2020, o Guarani terminou o campeonato com 16 pontos. Duelo de domingo também marca o retorno de Thiago Carpini ao Brinco de Ouro. Última vez que o Carpini esteve no Brinco foi no dia 28 de agosto de 2020. Na ocasião, o Bugre foi derrotado pelo Náutico por 2-1 de virada pela Série B. Expulsão de Heitor abre vaga para Diogo Matheus na lateral direita. Sem espaço no Guarani, volante Bernardo rescinde e volta para o Coritiba. Jogador de 22 anos disputou apenas 13 partidas pelo Bugre. Bernardo não estava inscrito no Campeonato Paulista. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Clube tem brecha no regulamento para substituir Bruno Mendes e avalia o mercado. Pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Vamos ouvir o Gé. Atacante fala sobre a semana de preparação e projeta duelo contra o Corinthians. Na Neoquímica Arena, Ponte Preta enfrenta o Corinthians buscando retomar a vice-liderança do Grupo B do Campeonato Paulista, Paulistão Sicredi. Macaca finaliza a preparação neste sábado e entra em campo no domingo, às 8 da noite. Emerson Santos treina com o elenco da Ponte e fica à disposição para o duelo contra o Corinthians. Volante perdeu os últimos 2 jogos da Macaca no Campeonato Paulista. Ponte também desafia tabu de nunca ter vencido o Corinthians na Neoquímica Arena. Foram 9 confrontos com 8 derrotas e apenas 1 empate.
Elvis é o jogador com mais passes decisivos no Paulistão Sicredi, de acordo com o SofaScore. Foram 26 ao todo no campeonato. Elinho com 24 e o segundo é o Giovanni Augusto com 22, ficando em terceiro. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Última vitória sobre o Corinthians teve Vinhas, pegando pênalti, Roger marcando contra o Cássio. Relembre, tá lá no portal carlosbatista.com.br. E tem as pautas que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar a opinião dele. Thiago Galhardo defende que Fortaleza não jogue até que elenco se recupere e diz que os jogadores estão com medo. Elenco do Leão se reapresentou na tarde desta sexta-feira no PC e os atletas que sofreram ferimentos no atentado de quinta-feira estão sendo acompanhados pelo departamento médico do clube. Próximo compromisso do Fortaleza é na quinta-feira contra o Fluminense do Piauí, pela primeira fase da Copa do Brasil. Notícia 2. Considerado um dos maiores treinadores da atualidade, Pepe Guardiola revelou vontade de treinar uma seleção no futuro. Técnico tem contrato com Manchester City até junho de 2025. E até junho de 2025 ele, portanto, pretende permanecer no City. Mas comentou sobre essa possibilidade. Abre aspas. Não sei quem me quer. Para trabalhar em uma seleção, eles precisam te querer, como nos clubes. Não sei quando, daqui 5, 10 ou 15 anos, mas gostaria de disputar uma Copa do Mundo como técnico. Fecha aspas. Notícia 3. Morre aos 80 anos o ex-piloto de Fórmula 1 Wilson Fittipaldi. Wilsinho, como era conhecido, correu na Fórmula 1 em 3 temporadas e fundou com o irmão Emerson a Copersucar, única equipe brasileira na categoria até hoje. Esse piloto estava internado desde dezembro. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas, e aí o comentarista escolhe uma dessas notícias para colocar a opinião dele no programa. Gabriel Ribeiro na mesa de áudio, garantindo a qualidade do som que chega aí no seu rádio em FM 85,7. Ele também é responsável pelo switcher do programa, no corte da imagem, câmera 1, câmera 2, câmera 3, câmera 4, 4 câmeras aqui dentro do estúdio digital, já preparado para todas as plataformas. É isso aí, muito obrigado. Você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, aproveita, dá um like aí para nós, meta o dedo no botão. Não economize não, hein? Senta o dedo, dá um like aí para nós. Rápido intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320.
20. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Loja do Mecânico é o lugar dos fazedores. Encontre tudo com qualidade, variedade e os melhores produtos do mercado. E a cada R$250 em compras, você acumula números para concorrer a uma Rampage 0 km. Isso mesmo, uma Rampage 0 km pode ser sua. Visite a Loja do Mecânico e entre para o time de fazedores. Em Campinas, na Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Fone e WhatsApp 19 3370 2550. Nesta sexta e sábado vai acontecer o feirão Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. Serão diversas condições exclusivas para você conquistar o seu sonhado Volks 0 km sem gastar muito. Confira! Bônus de até 60 mil IPVA grátis, taxa zero e supervalorização no seu usado. Não perca a oportunidade de encerrar fevereiro ao volante do seu carro novo. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br. Volkswagen é na Germânica Volkswagen. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sabe onde está o trabalho da Assembleia Legislativa de São Paulo? Tá em cada nova lei, em cada melhoria. Tá na fiscalização, tá em nossas vidas. Tá no novo salário do trabalhador. Tá no trem que liga São Paulo a Campinas. Tá em todo lugar, a Alesp tá. O trabalho da Assembleia tá em todo lugar. O trabalho da Alesp tá por todo o estado, ouvindo as pessoas, criando leis, fiscalizando o governo e melhorando a vida. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h18 em Campinas. Esporte em Debate. Mande pra cá suas mensagens. 971021493. 971021493. São os temas, né, do dia ou qualquer outro tema que você queira debater conosco. Uma mensagem de texto e uma de áudio. Vamos lá. Primeiro, mensagem de áudio. Fala, Batistão. Boa noite. Tudo bem? Ô, Batista, a situação da ponte, em termos de classificação, ela está bastante complicada. Agora, o que tem que eu, para ainda respirar chance, não pode perder para o Corinthians. Tem que trazer pelo menos um ponto. Então, eu sei que o Novo Horizontino perca amanhã, né? Aliás,
desculpa, o Água Santa perca pro Novo Horizontino amanhã e ela tem que ganhar do Novo Horizontino aqui. Aí sim, a chance, aí retoma a chance com bastante chance, porque aí o último jogo ela fecha com o Santo André, o rebaixado sofrendo, então é a única opção que tem agora, se perder pro Corinthians e o Água Santa pontuar contra o Novo Horizontino, aí complica tudo, tá bom? Avelar Hortolândia, um abraço a todos. Abraço, muito obrigado, boa tarde, amigos. Será que com sofrência iremos quebrar o tabu contra o Corinthians? Edson Luiz Magri, distrito de Souzas. Abraço, muito obrigado, um abraço também para todos aí de Souzas, onde nasceu a minha querida mãezinha, Eunice Pereira Batista. E o meu recado é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos, hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos também. Tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir a você e a sua empresa o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça um orçamento pelo WhatsApp 19 3776 2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 até as 18 horas. E aos sábados, das 8 até as 12 horas. Acesse sudeletro.com.br. Bandeirantes. 17 horas e 21 minutos em Campinas. Continue mandando para cá suas mensagens. 97102-1493. Boa noite, Batista. Contratar Rayan e Léo Santos, que eram reservas na Ponte, para serem titulares do Guarani, foi incompetência dos diretores ou empresários que mandam? Abraços, Antônio. Antônio, as duas coisas, né? O empresário realmente manda e também há aí uma dose de incompetência. Comentaristas aqui da Bandeirantes avisaram quando surgiu o nome do Rayan. Rayan, não. Léo Santos, não. O Guarani insistiu, contratou e deu no que deu. Boa noite, Batista. Eu tô torcendo pra Ponte ganhar, mas a Ponte pode até perder, mas que ela dê muito trabalho ao Corinthians. É o Rodrigo, tô lendo do jeito que ele escreveu aqui. Muito obrigado, um abraço pra você. Obrigado aí pela sua participação. Guarani perderá do São Paulo, diz aqui o Paulo. Abraço pra você, Paulo. Só disse que perderá, né? Não deu o palpite exato. Seria interessante que desse o palpite, mas ele não deu o palpite. Claudinei Silveira mandou a mensagem e quando eu fui ler a mensagem que ele apagou, acho que arrependeu, né? Arrependeu de ter mandado a mensagem. Tudo bem, tá certo. De qualquer maneira, um abraço para você, Cláudio Silveira. Obrigado pela sua participação. Daqui a pouco, mais mensagens. Continue mandando para cá, 97102-1493. E é o seguinte, quero falar da Seara. Chegaram os frangos crocantes Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango.
diferentes casquinhas, é muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada Seara? Assim como as melhores mortadelas italianas, a mortadela defumada Seara Gourmet é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem processo artesanal. Seu cozimento no vapor garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas dos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e também mega loja em Sorocaba. Bandeirantes. Vamos falar do Guarani. O Bugre vai enfrentar o São Paulo. Partida marcada para as 18 horas. Estarei no comando. Jornada dupla. Primeiro, jogo Guarani-São Paulo. E depois, emendando, Leandro Boles vem com o jogo Corinthians e Ponte Preta. Mas a nossa cobertura começa bem mais cedo, a partir das 5 da tarde no domingo. Então ligue o seu rádio mais cedo para ouvir o Edu Pinheiro, o incomparável. Informações do Guarani, Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre volta a campo no domingo, 18 horas, pega o São Paulo. Jogo de duas equipes pressionadas, mas em situação diferentes na competição. O São Paulo vem ao Brinco de Ouro pressionado por estar neste momento fora da zona de classificação no seu grupo. Acabou aí caindo para a terceira colocação depois dos resultados da última rodada, e claro que todo mundo imagina o São Paulo classificado à próxima fase. Por outro lado, a pressão do Guarani é na briga contra o rebaixamento. Bugre está na penúltima colocação na classificação geral, time que vem de 6 jogos sem vitória no campeonato. A última derrota para a Portuguesa no Canindé derrubaram o Guarani para a 15ª posição. Resultado que, caso o campeonato terminasse hoje, colocaria o Guarani na Série 2 do Campeonato Paulista no ano de 2025. Para falar sobre essa expectativa do jogo e avaliar a semana de trabalho fora de Campinas, o Bugre esteve em Guararema durante toda a semana treinando. O técnico Claudinei Oliveira falou sobre este trabalho em separado, longe de Campinas, realizado pelo Bugre. Eu acho que foi muito positivo, a gente começar a entender melhor cada atleta, as características de cada um. A gente não conhecia todos no dia a dia, a gente conhece só de jogar contra. Acho que foi importante, pusemos colocar algumas coisas diferentes do que a gente pensa, no que eles vinham fazendo, do que a gente pensa para a nossa equipe. Eu acho que foi muito proveitoso, todos se dedicaram bastante, procuraram fazer da melhor maneira possível aquilo que a gente pediu. É lógico que tudo demanda tempo no futebol, as coisas não são um passe de mágica, mas eu acredito que foi uma semana muito boa para a gente poder estabelecer alguns conceitos, tentar buscar a evolução da equipe. Para a partida do próximo domingo, Batista, o Heitor está fora, suspenso, foi expulso contra a Portuguesa. A tendência é que o Diogo Matheus volte à sua posição de origem na lateral direita como titular. A última vez que ele começou como titular foi no jogo contra o Corinthians na primeira rodada. Aliás, esse vai ser o terceiro jogo do Guarani contra os grandes no campeonato. Contra o Corinthians na primeira rodada perdeu e também perdeu na Vila Belmiro jogando contra a equipe do Santos. O Claudinei Oliveira comenta e projeta esse duelo contra o São Paulo no próximo domingo. Um grande jogo, já foi decisão de Campeonato Brasileiro. A gente sabe da grandeza desse jogo e a gente espera que nós possamos todos nos entregar ao máximo nessa partida, cada um fazer o seu melhor, botar não só 100%, mas 110%, 120% do que a gente tem de melhor em campo para que a gente possa conquistar o resultado. Sabemos da dificuldade, da qualidade do adversário, mas acredito que se a gente fizer cada um o seu melhor possível, a gente consiga vencer o jogo. A campanha do Guarani, inegavelmente, é muito ruim no campeonato, Batista? E pode se igualar a outras campanhas ruins que o time fez na competição. Se o Guarani conseguir chegar a 14 pontos, ou seja, 3 vitórias nas últimas 3 partidas, ele iguala as campanhas de 2019 e também nos últimos 3 anos. Em 2020, o Guarani fez mais, terminou o campeonato com 16 pontos. E o torcedor? O torcedor tem incentivo, os ingressos já estão à venda, o torcedor com a camisa do Bugre paga meia entrada, então é um incentivo a mais para o torcedor comparecer ao Brinco no domingo. E o técnico Claudinei Oliveira fala exatamente sobre a importância do torcedor bugrino nesse momento.
Acho que o torcedor é sempre importantíssimo, né? A torcida do Guarani é uma torcida muito presente, muito forte, muito aguerrida, que incentiva a equipe em todos os momentos, né? Eu fiz 2 jogos aqui, os 2 jogos a torcida reclamou sim no final, mas durante os 90 minutos incentivou a equipe o tempo todo, gritando e empurrando a equipe para cima do adversário. A gente espera que domingo seja o mesmo comportamento e que a gente possa fazer com que o torcedor se sinta representado em campo. Acho que o grande segredo do nosso momento é esse, que o torcedor veja a equipe em campo e se sinta representado. Sinta que está todo mundo fazendo o seu melhor, que está todo mundo entregando o seu máximo, e aí sim o torcedor sai de campo satisfeito. É lógico que o ideal é com resultado positivo, pela situação que a gente está, mas que na pior das hipóteses o torcedor sinta que todo mundo deu o seu melhor, todo mundo fez o máximo, para que a gente possa representar bem essa camisa do Guarani. Guarani e São Paulo, o jogão do próximo domingo, 18 horas no Brinco. Vai ter a arbitragem do Lucas Caneto Belotti. Ele vai ser auxiliado pela Fabrini Bevilacqua Costa, assistente 1. O Daniel Luiz Marques é o assistente 2. O árbitro de vídeo ou a árbitra de vídeo vai ser a Daiane Muniz dos Santos. Jogo importante demais para o Guarani. Na luta contra o rebaixamento, a vitória vai dar um respiro, quem sabe, no Bugre, para se livrar da zona da degola. As informações do Guarani aqui no Esporte em Debate. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação. É isso mesmo, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Para saber mais, acesse aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Aê, sensacional! É da família Sato. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato é o filho. Sato pai e Sato filho. Olha, mais uma vez vou lembrá-lo. Família Sato, que comanda a Aroma das Ervas. Bom, CH, falando aí do Guarani que vai enfrentar o São Paulo. Partida marcada para domingo às 18 horas. Guarani está com a promoção de ingresso, né? Com a camisa do clube paga meia entrada. Portanto, a expectativa é de um grande público. Agora, hoje, eu fiquei sabendo que muitos torcedores do São Paulo estão comprando ingressos do Guarani. É torcida única, não é o Guarani que determina isso. Não é nenhum clube, é o Ministério Público junto com a Polícia Militar. Então não tem o que fazer. Estou prevendo CH problema nesse jogo de domingo, hein? São paulinos comprando os ingressos dos bugrinos estarão infiltrados. Imagina num gol ou numa jogada aguda se o cara resolve dar uma vibrada ali, né? Fazer algum gesto de que está vibrando com o lance do São Paulo. Imagina o tamanho da confusão, hein, CH? A preocupação que você tem é pertinente. Agora, é muito difícil você... O cara vai à Paisana, por exemplo, comprar um ingresso ali na bilheteria, ou compra online, não tem como identificar. A única coisa que a gente solicita aqui é que as pessoas tenham bom senso. O jogo é de uma torcida só. E se tiver infiltração, meu Deus do céu, é prenúncio de confusão. Isso é uma preocupação muito grande, Batista. E vou repetir, é muito difícil para quem vende o ingresso, para quem coordena, você pode orientar, você pode solicitar, você pode
pedir, mas proibir, por exemplo, não tem jeito. O cara pode, por exemplo, entrar dentro do campo sem a camisa do time dele, sentar lá na torcida do torcida do Guarani sendo São Paulino. Eu peço, como você pede todas as vezes que é necessário, para que não façam isso, porque com certeza é prenúncio de confusão. Então, de qualquer maneira, tomara que fique só na possibilidade, na teoria, porque se acontecer na prática, a chance de acontecer confusão é muito grande. Em relação ao jogo, Batista, eu estou extremamente pessimista. Eu estou pessimista porque os jogadores são os mesmos, né? Os dois jogadores de meio campo que poderiam entrar no time, estou colocando tudo no condicional, dar uma condição diferente desse meio campo, foram afastados. Então nós vamos ver de novo Bueno, Camacho, Anderson Leite, Regis, aquela pataquada. De repente eles se entenderam lá, eu estou torcendo para isso. Eu quero que as coisas aconteçam, eu quero que dê tudo certo. O futebol, ele apresenta uma série de circunstâncias. O Guarani não perdeu o jogo ainda, não é? Agora, com os mesmos jogadores, se eu utilizar esse microfone e dizer diferente daquilo que eu tenho falado todos os dias, simplesmente porque eu torço para que o Guarani ganhe, e é o que eu estou torcendo, eu não posso fazer isso. A torcida pode ficar brava o quanto ela quiser. Ela não vai gostar do que eu estou falando, mas para mim, dificilmente o Guarani vai empatar com o São Paulo. E não é porque o São Paulo é um super time, é porque o Guarani apresenta hoje um pior... Eu não vou dizer o pior, porque ali é cabeça a cabeça com o Santo André. Um dos piores times, desempenhos do Campeonato Paulista. Essa é a realidade. Se essa intertemporada provocar uma situação diferente, virei aqui na segunda-feira, olha, a intertemporada funcionou, jogou, ganhou do São Paulo, e aí eu vou dar uma sugestão, volta para Guararema, que a água lá fez bem, o ar e também a intertemporada, continua lá, para continuar vencendo. Agora, eu acho pouco provável que isso aconteça. Não perde de véspera, mas tudo aquilo que eu assisti, contando com os mesmos jogadores, um treinador que mal conhece o grupo, que tem o mesmo nível do Humberto Louser, fazer com que esse time jogue de uma hora para outra, sem as peças que, na minha avaliação, poderiam efetivamente mudar esse curso, entrar no time, e elas não vão estar lá. E o Anderson e o outro menino lá não são nenhum, não tem craque aí, de nenhum, nem fora nem dentro do time do Guarani. Mas precisa fazer algo diferente, né? Vai jogar a mesma dupla de zaga, Rayan e Léo, de novo. Então, é complicado ele coçar a cabeça aqui, Batista. Eu lamento muito falar isso. E não tem muito o que acrescentar. Não tem, porque a gente não sabe, não acompanhou. Tá aí o discursinho do treinador do Guarani, que é politicamente correto. Ele também não vai falar que a semana foi improdutiva, porque ele que pediu para que levasse o time para Guararema para ficar lá na intertemporada. Eu acho que ele está fazendo o correto, é o mínimo que ele... E eu acho que as pessoas do Guarani também estão corretas. Elas têm que tentar fazer algo diferente para tentar que a coisa vá para um outro caminho, que as vitórias voltem. Eu acho válido, mas aí eu acreditar que vai dar certo é só o jogo que vai responder. E domingo a gente vai ver quais são as opções, o que fez o Claudinei, quais as escolhas que ele fará, que jeito que o time vai jogar, se a cabeça dos jogadores vai estar em ordem, vai estar legal para enfrentar o São Paulo, que não pode nem empatar, porque são 3 partidas, se o São Paulo piscar ele não vai classificar. Eu estou falando de grana, envolve muita grana, e o São Paulo, como o Corinthians, tem problema financeiro gravíssimo e precisa avançar de qualquer maneira no Campeonato Paulista. Então é diante de tudo isso que o Guarani tem que lutar para vencer. A única vantagem, que eu acho vantagem, é jogar em casa. Só. Agora, se apresentar o futebol que está apresentado, ou que se apresentou, ou que jogou, ou que praticou nos últimos jogos, prenúncio de derrota, Batista. 17h38, aqui Esporte em Debate.
E agora vamos fazer aquela parada estratégica para dar uma resfriada no assunto e falar sobre os fluidos de radiador Paraflu. E que eles são perfeitos para evitar o superaquecimento no motor do seu carro. Você já sabe, né? Mas outra informação muito importante é que a Paraflu possui uma linha de produtos homologados que passam por rigorosos testes de aprovação nas principais montadoras e sempre acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Por isso, para dirigir com segurança, troque regularmente o fluido de radiador e ande tranquilo com uma marca homologada e que entende tudo do assunto. E vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bandeirantes. 17h40 em Campinas. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Bem, eu acho que a Ponte vai ganhar de 1-0 lá. Ou do Gé. Vai jogar bem. Acho que essa semana aqui serviu para acalmar os ânimos da torcida, os ânimos do jogador, recuperar quem tinha que recuperar, descansar quem tinha que descansar. E a Ponte vai jogar com a tática dela, né? Vamos ver como que vai ser. Tomara que o Brigatti arme um time que faça jus, né? Porque ele tem o trabalho dele, né? E é isso aí. Ponte Preta 1-0. Alexandre Centro, Ponte Pretão da Terra até hoje. Um abraço para vocês. Bom final de semana e boa transmissão dos jogos aí. Valeu. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista. Boa tarde, bancada. Batista, não me arrependi de mandar mensagem, não. Eu estava falando aqui do centro da cidade dirigindo e na hora saiu na gravação um buzinaço aqui por qualquer coisa, ficou ruim, por isso que eu cancelei. Só estou passando para dizer que o CH ele foi extremamente feliz no comentário que fez a respeito dos resultados dos jogos da Ponte e do Guarani, que voltarão sem nenhum ponto. Foi feliz porque ele não ficou em cima do muro somente para agradar as torcidas. Parabéns, CH, continue assim. Cláudio Sampaio de Campinas. Aí, CH, ouvinte rasgando o elogio isso aí para você. Não, eu não tenho que agradecer nem elogiar, é a minha obrigação. Eu não posso não dizer a verdade aqui. É o que eu estou assistindo, é o que o Guarani está apresentando. E a Ponte também está com problema, chegou na pontuação legal, mas a Ponte tem um monte de problema que precisa resolver. E não adianta, a minha torcida é para 6 pontos. Estou torcendo com todas as minhas forças. Agora existe a torcida e a distância para a realidade. E a realidade é que o futebol de Campinas, na minha avaliação teórica, antes do jogo, é de nenhum ponto nessa rodada, Batista. Mas não precisa elogiar nada. Eu estou fazendo a minha obrigação aqui, é ser sempre verdadeiro com o nosso cliente, com o nosso ouvinte. Mais um ouvinte no ar. Alô, Batista, equipe. Que prazer estar falando com vocês aí, Roberto Japonês. E eu tô lembrando aqui, Batista, daquela época que o Renganeschi, o Guarani precisava vencer o Santos, quando o Santos desceu no Viracopos com Pelé e companhia. O Guarani ganhou naquela noite de 5 do Santos. Mas o Renganeschi teve coragem de colocar os garotos, Joãozinho, Nelsinho, Babá, Américo. E você vê, voltando nos dias de hoje, o Claudinei, se ele pega a bonecada da base, ele faz a mesma forma, coloca a garotada aí e ele vira uma história no Guarani. Um abraço, Roberto. Abraço, Roberto, muito obrigado aí pela sua participação. Tô vendo aqui, no site do José Ricardo Mariolani, Guarani 5, Santos 1, esse jogo aí que você falou, realizado no dia 18 de novembro de 1964, uma quarta-feira.
Armando Nunes Castanheira da Rosa Marques foi o árbitro do jogo. 25.258 pagantes no estádio Brinco de Ouro. Isso não é possível mais, né? Porque o estádio encolheu. Primeiro tempo, Carlinhos aos 5 minutos, Ditinho contra. Aos 6, Joãozinho aos 7, Babá aos 44 minutos. No segundo tempo, o Américo Murolo, rebote de pênalti aos 11 minutos. E o Nelsinho aos 40 minutos completou a goleada, placar de 5-1. O gol do Santos foi marcado pelo Pelé. E observação, o Sidney defendeu um pênalti cobrado por Pelé aos 13 minutos do segundo tempo. Jogo realmente memorável. Guarani com Sidney, Oswaldo Cunha, Ditinho e Diogo. Esse Diogo é o pai do Roberto Diogo, que é nosso colega, né, de crônica esportiva. Trabalha na Rádio Jovem Pan News de Campinas. Hilton, Heraldo, Joãozinho, Nelsinho, Babá, Américo Murolo e Carlinhos. Técnico, como disse, é o Roberto Chaponês, Armando Renganeschi. Time do Santos, Gilmar, Ismael, Modesto e Geraldinho. Aliás, Geraldino, Zito e Lima, Peixinho, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Técnico Lula. 5 para o Guarani, 1 para a equipe do Santos. Está relembrado, então, o time do Guarani que goleou o Santos de Pelé. Foi citado aqui pelo Roberto Chaponês. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Eu sou Gerson Mauá, torcedor da Ponte Preta. Batista, esse final de campeonato, acho que a Ponte não perde mais, não. A Ponte empata com o Corinthians, empata com o Novo Horizontino em casa e ganha do Santo André aqui no ABC. Que a Ponte sempre se dá bem com o Santo André quando vem jogar aqui. Com certeza, eu acredito que nós vamos classificar. Nós vamos classificar. Mais um ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batistas e amigo da Rádio Bandeirantes, Mário Passi, bugrino da Pera del Osso, aqui de São Paulo. Só queria comentar um pouco desse caso do Anderson aí, que aconteceu, trazer a minha opinião, tá? Queria ver o que vocês acham. Acho que é óbvio que a questão dele ter saído na festa, isso não deveria ter sido motivo para nenhuma represália, tá? Apesar que eu acho que foi imprudente de postar a foto, muito mais a esposa dele ficar batendo boca com coisas, isso aí totalmente, não sei, ignorância, não sei o que é, mas despreparo. Mas o despreparo não pode ser punido com o que aconteceu. Agora, a forma também como ele agiu, eu fico pensando aqui, de fazer questão de pôr na rede social, parece que ele também... Eu começo a pensar se de fato ele estava comprometido com o Guarani, sabe? Eu achava que só pelo caso da festa não, mas a forma que ele agiu depois, nos próximos passos, eu não gostei, sabe? Eu acho que dava também pro cara que é jogador entender também a situação e a revolta da torcida pelo tudo que está passando. Não sei, é a minha opinião. Grande abraço e boa noite a todos. Abraço, muito obrigado. Olha, esse caso aí é um caso emblemático, né? Uma decisão tomada em cima do acontecimento, erro cometido pela direção do clube, não era hora de movimentar nesse sentido. Eu não estou nem discutindo aqui a qualidade dos jogadores, acho até que são fracos, tanto o Anderson quanto o Lucas Araújo. Mas eu já falei aqui em algumas oportunidades e volto a repetir, batendo na mesma tecla. Quando a situação é difícil, delicada, igual essa que o Guarani está passando, não tem como sair do lamaçal se não houver uma união de todos. Então, fora de campo, não pode ter qualquer ruído para atrapalhar o time dentro de campo. E foi o que aconteceu.
Um caso que era para ter administrado lá intramuros, né? Dentro, internamente, resolver isso na tranquilidade. Aí criou-se uma confusão monstruosa, em cima de nada. É o caso, o ônibus tinha saído do estádio. E aí rodou 5 minutos, o ônibus volta para o estádio e o cara é retirado, o caso do Anderson, de dentro. Ele até nas redes sociais postou lá uma declaração dizendo que a poltrona dele é a última. Então ele saiu lá de trás e veio caminhando, escoltado pelo diretor, Danilo Silva. E os companheiros preocupados, querendo saber o que é que tinha acontecido, né? Normalmente, quando acontece uma situação como essa, é caso de força maior. Algum parente que morreu, alguma coisa assim. E não era nada disso. Então poderia simplesmente o ônibus ter ido lá para Guararema, aí com calma, toma uma decisão, não em cima da pedra, em cima da coxa, né? Tomaram uma decisão sólida depois de consultar os pares, depois de conversar com todo mundo, debater internamente aquilo que estava acontecendo. Aí tomam uma decisão intempestiva, inadequada para a situação e pior aquilo que já era ruim. O momento é complicado, o Guarani tem toda a possibilidade de permanência, até porque o Ituano está muito mal, está com 6 pontos, apenas um a mais do que o Guarani, já demitiu o treinador, o Marcinho, já está fora da zona de classificação, ocupada pela Portuguesa. E por que não, né? É um candidato ao rebaixamento aí no lugar do Guarani. Então o Guarani precisa de 2 vitórias em 3 jogos que tem que fazer e escapar aí minimamente, né, com 11 pontos. Tem toda a possibilidade. Então não era momento para isso. Não era hora de resolver esse negócio dessa forma. Mas agora já foi, não tem o que fazer, né? Já tomou uma medida errada. Acho até, o Tigrão hoje na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, programa Canhão da televisão regional, do meio-dia até 1, mandou um recado para os dirigentes do Guarani, para que eles procurem os jogadores, comuniquem os jogadores que eles estão reintegrados. Porque o Guarani, com essa medida intempestiva e fora de propósito, deu um tiro no próprio pé. Não tem volante para colocar para jogar. Vai ter que recorrer à base. Meninos que não fizeram até agora nenhum jogo, nem integrado ao departamento de futebol profissional do Guarani. E aí vai por um jogo como esse, com uma pedreira, para enfrentar a equipe do São Paulo, caso haja necessidade. Anderson Leite, Camacho e Matheus Bueno são os 3 volantes. E aí, se machucar algum, pode acontecer, ué. Bola rolando, pode ter algum problema ou não. Problema físico. Pode ter problema de estafa e ter que ser substituído um dos 3 volantes. E aí vai colocar quem para jogar, meu Deus? Então olha o que uma medida sem pensar, até talvez pagando pelo noviciado, né? É o caso aí do André Marconato, que agora em abril vai completar ainda 1 ano como presidente. Então, às vezes paga pelo noviciado, por não ter experiência, por também não ter aí alguém assessorando para falar, não faça isso dessa maneira, porque nós vamos dar um tiro no pé. E aí toma medida, dá um tiro no pé, complica a vida do técnico que não tem jogador para substituir, vai ter que recorrer à base ou então improvisar para poder resolver a parada. Então os jogadores estavam treinando, ficaram aqui no Brinco treinando, não com o grupo que estava lá em Guararema, lá no CT D'Artagnan. Aí lógico, eles não são titulares, não começariam jogando mesmo, de qualquer maneira. Agora, para ficar no banco e eventualmente puder utilizá-los,
nenhum problema, pode colocar no banco. Ah, mas o Anderson foi punido porque ele publicou uma foto e não deveria ter publicado. Bom, então mantenha o Anderson afastado e coloque para ficar à disposição do treinador o Lucas Araújo. O que o Lucas Araújo teve a ver com esse negócio? Se a punição é porque ele publicou a foto. Quem publicou foi o Anderson. Marcou o Neilton, que estava lá na foto, e o Lucas Araújo. Lucas Araújo foi marcado na foto, não foi ele que publicou a foto. E quem bateu boca com a torcida foi a esposa do Anderson. Não teve nada a ver com a esposa do Lucas Araújo, nem sei se ele é casado. Então, como é que o Lucas Araújo está entrando aí nessa celeuma, pô? Então, pelo menos o Lucas Araújo vai lá, conversa com ele, conversa com o treinador, olha, foi reintegrado aqui. Quer dizer, reintegrado não, eles não foram afastados, eles só não foram para Guararema, tem contrato vigente, e foi isso mais ou menos o que disse hoje o Tigrão lá na tela da Band, para que possa ter minimamente um volante no banco de reservas, caso haja necessidade. Não é nenhum demérito, tá? Não é feio. Feio é continuar com o erro. Feio é continuar com o negócio que foi feito errado. Aí é feio. Não voltar atrás a decisão, não reconsiderar a decisão. Aliás, este é um gesto nobre. Reconsiderar uma decisão errada. Agora, insistir com a decisão errada, aí é burrice. Aí é burrice, porque dá um tiro no pé. Ouvinte no ar, 17h55. Sou eu de novo, Campos, Jardim do Lago. Roberto Japonês, o Mizukami. Olha, tira o cavalinho da chuva. Eu vou falar um negócio aqui pra vocês. Claudinei Oliveira não chega na 5ª rodada da Série B como técnico do Guarani. Quiçá ao final desse campeonato agora, tá bom? Fica na paz aí. Um abraço. Abraço, fica na paz. É, Campos, a sexta-feira chegou, hein? Que coisa incrível. Mas você tá certo, o negócio é ser feliz porque o ser humano nasceu para ser feliz. Mais um ouvinte no ar. Fala, Batista. Acho que a Macaquinha traz os 3 pontos sim de São Paulo, mas eu vejo que o foco principal tem que ser o brasileiro. Montar uma base sólida para começar bem o brasileiro. E eu queria saber se vocês têm uma noção de como é que tá a base da Ponte Preta, porque será que não dá para ir com a molecada naquele campeonato do interior que dá a vaga na Copa do Brasil? Além disso, imagina, a molecada traz a vaga e ainda revela uns moleques aí para subir pro profissional. Seria uma boa para a Ponte. É só olhar e ver. É a base que está salvando a Ponte dessa situação. Então a solução pode estar dentro da nossa casa e a gente está bobeando. A Ponte tentou isso, né? Não se deu bem. O time não passou da primeira fase na Copa Paulista, Sub-23. Montou uma parceria lá com o Audax. Felipe Moreira era o técnico daquele Sub-23. Mas veja, a importância de ter montado aquele time. Foi naquele time que revelou o Felipinho. Felipinho estava jogando naquele time Sub-23 com o Felipe Moreira. E aí o pai do Felipe Moreira, Marco Aurélio Moreira, meio-campista da Ponte, né? 77, Vanderlei Marco Aurélio de cá. Ia lá assistir os jogos, ia lá assistir os treinos desse time Sub-23 por causa do filho, que era o treinador. E aí o Marco Aurélio, que é amicíssimo do Eberlin. Inclusive, o Marco Eberlin, quando saiu da Ponte, bem tempo depois, quando saiu da Ponte, Marco Eberlin recebeu um convite e foi ser executivo de futebol do Bragantino. Não era Red Bull ainda, era Bragantino. E aí o que o Marco Eberlin fez? Levou o Marco Aurélio, que estava há muito tempo fora do mercado, para ser
treinador lá do Bragantino. Então eles têm muita amizade. E o Marco Aurélio pegou e alertou o Marco Eberlin. Olha, tem um volante aqui que joga muito, aliás, joga muito mais do que todos os volantes que tem aí jogando no time profissional da Ponte. E o Marco Eberlin é que foi lá ver esse Felipinho. Viu, gostou e foi lá e colocou à disposição no time profissional. E aí a história daí pra frente, todo mundo sabe, Felipinho entrou no time do Hélio dos Anjos, entrou como lateral esquerdo numa partida contra o Linense, lá em Lins. Entrou lá pro final do jogo, lá aos 40 do segundo tempo, colocou ele um pouquinho para jogar de lateral esquerdo. Mas depois se firmou e realmente acabou se transformando num patrimônio da Ponte. A Ponte tinha 70% dos direitos econômicos e negociou por um bom valor, mas um valor muito bom mesmo, com o Atlético Paranaense. E esse, além de ter contribuído no aspecto técnico durante esse tempo todo, também rendeu um dinheiro muito bom que está servindo aí para pagamento em dia dos salários e das despesas que a Ponte está tendo no campeonato. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um grande abraço para você, um abraço para os amigos da Bandeirantes. Finalmente chegou a sexta-feira aí, né? Porque a semana passada foi molezinha, né? A semana começou na quarta, depois do almoço, né? Mas essa daqui não, hein? Essa aqui que tá terminando aí, semanona cheia, segunda a sexta. Mas tá bom, chegamos inteiros, com saúde. Tô dando essa enrolada aqui para eu chegar no Fala Galera, né? Fala Galera, cara, deu uma sumida aqui. Também o que tem de parabéns pro Gil Kleber. Vai ser querido assim, lá na Casa do Amor. Tá aqui. Ih, rapaz. Pera aí, Batista. Bom, quero dizer o seguinte. Quer que eu te ajude, ô Tigrão? Não, tá na mão. Qual a sua expectativa para o jogo do Guarani contra o São Paulo? Empate. Bugre vai conseguir quebrar a sequência de 6 jogos sem vencer? Torço para isso, mas não tenho convicção. Qual a sua expectativa para o jogo da Ponte contra o Corinthians? Macaca chega com boas chances de conseguir quebrar o tabu na Neoquímica Arena pela necessidade e pelo jogo de sobrevivência que é para o Corinthians. Parcas possibilidades, mínimas, mas existentes. São mínimas as possibilidades de que a Ponte quebre o tabu. Um empate para mim lá tem que vir todo mundo comemorando aí pela Radial Leste, depois pela Marginal Tietê, depois pela Rodovia dos Bandeirantes, até chegar em Campinas. O empate para mim é motivo para festa. Pequenas, minúsculas, quase insignificantes, mas reais as possibilidades, só que muito pequenas da Ponte quebrar o tabu. Eu aposto aqui também no empate e, se você me der o duplo, vitória do Corinthians, porque ele joga o campeonato aí, ele joga o campeonato nesse jogo. Se não ganhar, não adianta ganhar as duas outras partidas. É uma escala degrau a degrau e o Corinthians precisa dessa vitória contra a Ponte, para chegar vivo nas outras 2 rodadas restantes da fase de classificação. E aí, já ganhou da Ponte? Claro que não ganhou. Mas as chances de vitória do Corinthians são de 75%. Empate, 15%. Ponte, 10%. Batista. Aqui, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes, 18h03 em Campinas. O Grupo Germânica é um dos maiores conglomerados de concessionárias do interior de São Paulo e Minas Gerais, acumulando mais de 50 anos de experiência no mercado automotivo. Dentro desse grupo destaca-se a Germânica Volkswagen, uma rede de concessionárias conhecida por sua qualidade, variedade e preços justos.
e a promoção do Carnaval continua. Desfile de promoções da Germânica Volkswagen. Confira as condições incríveis que eles prepararam para você conquistar o seu tão sonhado Volks 0 km gastando pouco. Nivus com bônus de até 11 mil. Taos Highline com bônus de até 19 mil. T-Cross com bônus de 22 mil. E o melhor, todos com taxa zero e o saldo em 24 vezes. Mas não para por aí. Polo Highline com bônus de 9 mil. Virtus Highline com bônus de até 10 mil. Os dois também com taxa zero. Não perca essa grande oportunidade. Visite a loja mais próxima de você ou então acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Intervalo, voltamos já já, 18 horas em Campinas. Rádio Bandeirantes. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Fim de mês imbatível. Para economizar na sua obra ou reforma, é na Telha Norte. Aproveite as ofertas sensacionais da Souvenir. Tinta acrílica fosca Glaçu, branco 20 litros, R$ 279,90. Tinta acrílica fosca limpeza total, branco 18 litros, R$ 579,90. Massa corrida balde com 25 quilos, R$ 89,90. Ofertas da Souvenir válidas até 29 de fevereiro. E tem muito mais. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Vem! Sabe onde está o trabalho da Assembleia Legislativa de São Paulo? Tá na saúde das mulheres, tá na proteção, tá na vida dos autistas, na avaliação. Pra quem tem dívida com o Estado, tá na renegociação, tá no desenvolvimento, tá na inclusão. Tá em todo lugar, a Alesp tá. O trabalho da Assembleia tá em todo lugar. O trabalho da Alesp tá por todo o estado, ouvindo as pessoas, criando leis, fiscalizando o governo e melhorando a vida.
Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Leandro Boles. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Copa do Brasil. Ontem nós tivemos as classificações de 3 equipes, com destaque para o Corinthians, que derrotou no Maringá o Cianorte pelo placar de 3-0. O Cuiabá venceu o Real Noroeste do Espírito Santo e também garantiu vaga, assim como o Águia de Marabá, que acabou eliminando o Coritiba ao vencer o time paranaense pelo placar de 3-2. Campeonato Paulista amanhã, 10ª rodada. Às 16 horas no Vélez Júnior, tem Ituano e Red Bull Bragantino. No mesmo horário, Novo Horizontino e Água Santa. Em Barueri, às 18 horas, tem Palmeiras e Mirassol. Em Santo André, o Lanterna Santo André pega a Inter de Limeira. Domingo, 11 horas da manhã, no Monubis, tem São Paulo e São Bernardo. Às 16 horas, tem Botafogo e Portuguesa. 18 horas no Brinco, tem Guarani e São Paulo. 20 horas, Neoquímica Arena fechando a rodada. Tem o jogo do Corinthians contra a Ponte Preta, claro, com cobertura total aqui da Rádio Bandeirantes. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Tudo em produtos hidráulicos para indústrias e residências. Tubos e conexões de aço, cobre, combate a incêndio e válvulas. Materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos, parceira das melhores marcas. Amanco, Aqualimp, Deca, Tupi, Apollo, entre outras. Atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Ligue 19 3833 8900. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18 horas e 10 minutos em Campinas. Ouvinte participando, Pedro Pereira. Jardim dos Oliveiras. Opa, Pereira, sobrenome, né? Do meu avô. Meu avô era Alcides Pereira. Aliás, um cara que convivi pouco, né, com meu avô. Mas ele me marcou profundamente. Inclusive com relação a paixão pela leitura, né? Era um cara culto. Sobrenome Pereira. Lia muito e era um grande contador de histórias. E o Pedro Pereira, Jardim dos Oliveiras, já morei lá também, no Jardim dos Oliveiras. Morei num predinho ali, lá na frente da Jorge Tibiriçá, lá no Parque dos Pássaros. Batistovski, é assim que ele me trata, o Pedro Pereira. Acho que o Tigrão errou. Tô lendo do jeito que ele escreveu. Errou! Olha lá. 65 para o Corinthians, 15% para o empate e 10% para a Ponte Preta. Isso dá 90%. E para onde foram os outros 10%? 10% fica para caso o jogo seja paralisado por alguma circunstância, né? Então o Tigrão, ele reservou 10%. Não fiz isso não. É que eu falei 75, é muito próximo, né? 70, 60, 70 sentar. Se você tentar, se sentar, você tenta. É assim, 60 e 70. Eu falei 70, porque 75 com 15, 90 com 10, 100. Aliás, essa é uma conta muito simples para o Tigrão, que é um verdadeiro Pitágoras para fazer conta de cabeça. Ouvinte no ar, mais um ouvinte participando conosco. Boa tarde, Batista, equipe. Parabéns pelo seu comentário. Olha que burrice fizeram. Se não jogar com o jogador que marca, o time de São Paulo vai tomar piaba. Tem que jogar com 2 linhas de 4. Jogadores que marcam esse ataque que corre muito do São Paulo. Boa tarde, João do Campos Elíseos. Abraço, João. Mais Boa um. tarde, equipe Esporte da Bandeirantes, futebol da parte da tarde. Um abraço para todos aí. Eu estou preocupado com o jogo da Ponte
Corinthians e do Guarani de São Paulo. Porque tanto o Corinthians quanto o São Paulo estão fora da zona de classificação. Sério, pensa bem, não é melhor para a federação os dois times estarem na zona e classificando do que ter ponte classificada? E se acha que eles estão preocupados se o Guarani vai cair ou não? Comenta aí, CH, comenta aí, Tigrão, sobre essa minha preocupação. Fico preocupado com arbitragens. Um abraço para você. Sou Wagner do São Gabriel. Comenta aí, CH. O ouvinte quer saber a sua opinião, CH. Cadê o CH, hein? Comento-lhe. Me deixou no vácuo. Ele foi na geladeira, pô. Ah, é verdade. Já é aquela hora que a sucuri se movimenta, né? É, parece que tem lá uns brigadeiros lá, ele já comeu 19. Nosso ouvinte... Preocupação com a arbitragem, é isso que o ouvinte disse. É, nosso vizinho aí do São Gabriel, né? Vizinho da rádio. A preocupação dele é absolutamente pertinente. Eu também estou muito preocupado, porque existem muitos mistérios entre o Brinco de Ouro da Princesa e o Estádio Moisés Lucarelli e a Avenida Sumaré, onde está a Federação Paulista de Futebol, do que possa imaginar nossa van filosofia. Toma cuidado com essa van aí, né? Porque pode ter um problema de freio e essa van filosofia pode atropelar o povo. É van. É van, não é isso que você falou? A van é aquela que tem 18 lugares. Não, e tem o velho da van também. Tem o velho da van. O velho da van é um cara aqui que leva a molecada na escola aqui no Porto Seguro aqui. Ele já tá famosíssimo, porque ele é barbeiro pra caramba. Ele fala assim, tá chegando o velho da van. E aí, CH, preocupação é legítima? O ouvinte está preocupado com a arbitragem. Não é legítima, não. Eu acho que, em termos gerais, o Campeonato Paulista está tendo arbitragens... Tem um problema aqui, outro ali. Eu não acho que isso vai ser o grande impeditivo para os times de Campinas terem sucesso. Evidentemente, quando você enfrenta um time grande, sempre fica aquela pulga atrás da orelha. Mas eu não acredito, não. Eu não vou por esse caminho, não. A preocupação ela é sempre pertinente, mas eu não me lembro de uma partida no Campeonato Paulista, pelo menos envolvendo os times de Campinas, que tenha tido tanta polêmica assim. De qualquer maneira, respeito a opinião, mas eu não vou por esse caminho, não. Boa tarde, Batista. Tô ligado no Esporte em Debate, direto da Praia Grande. Batista, recado aos secadores. Meu bugrão não cairá para a Série A2. É o Laco, tá falando conosco lá da Praia Grande. Grande abraço para você, muito obrigado. Boa tarde, senhores. Quanta formalidade. A Ponte vai ganhar 2-0, mas prefiro a macaca no ataque do que recuada. Abraço, Carlos Matozinho, Itatiba. Abraço para você, Carlos Matozinho. Muito obrigado pela participação. Mais um ouvinte no ar. Então, beleza? Aí é o Luiz aqui de Valinhos. Sou Batista, eu não acompanhei o comecinho do programa, não sei se vocês já debateram sobre isso. O Corinthians, ele vem desfalcado para jogo contra a Ponte? Ou vem com o time completo? Qual que são as baixas do time do Corinthians aí? Valeu! Corinthians não tem o Cássio, foi expulso, está suspenso. E não tem o Yuri Alberto. Tá machucado, contundido, né? Não sei se tem mais algum desfalque. O Corinthians jogou ontem, Copa do Brasil, time titular. Tacou 3 lá no Cianorte, jogo que foi realizado lá na belíssima cidade de Maringá. Mas esses 2 estão confirmados. São desfalques seríssimos. Cássio dispensa qualquer comentário. E o Yuri Alberto é o cara dos gols, né? Que vem marcando aí gols depois que assumiu o Tonhão. O Antônio Oliveira, o português, que veio lá do Cuiabá.
Então são desfalques importantes aí no caso da Ponte. E a Ponte, por falar em Ponte, Vladimir Catarino está chegando com as informações da Macaca. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista. Ouvintes desse Esporte em Debate, permitam-me falar da Ponte Preta. O jogo da Macaca é domingo, às 8 da noite, na Neoquímica Arena. Pega o Corinthians, antepenúltima rodada deste Campeonato Paulista na sua primeira fase. Corinthians vem embalado, né? Conseguiu ontem a classificação à segunda fase da Copa do Brasil. Vitória sobre o Cianorte por 3-0. Timão ainda não perdeu sob o comando do técnico Antônio Oliveira e saiu da parte de baixo da tabela e ainda acredita na classificação. Quem também pensa na classificação e tem condições para isso é a Macaca. Mesmo tendo saído da zona de classificação na última rodada, com o empate diante do Ituano e a vitória do Água Santa sobre a Inter de Limeira, Água Santa subiu aí para 14 pontos, a Ponte foi a 13. A Macaca ainda está na briga pela segunda vaga no Grupo B do Campeonato Paulista para enfrentar o Palmeiras nas quartas de final. A Ponte precisa, claro, voltar a vencer, né? São 2 jogos sem vitória no campeonato, somar pontos para depois, no final, saber se vai conseguir a tão sonhada classificação. Uma boa notícia para o técnico João Brigatti, a volta do Emerson Santos, né? Já foi liberado pelo departamento médico, ele pode voltar a ser escalado pelo Brigatti. O Brigatti define amanhã a equipe que joga contra o Corinthians no domingo lá em São Paulo. O Gé, artilheiro da Ponte no campeonato com 4 gols, fala sobre a expectativa do jogo de domingo, projeta esse duelo importante contra o Timão, partida que a Ponte vai jogar no próximo domingo. Uma equipe bastante qualificada, bastante difícil, bastante grande, que nós sabemos que é o Corinthians, né? Só que eu acho que nossa semana tá vindo boa, tá vindo de uns treinamentos bons do professor que tá passando. E, cara, pra nós eu acho que, pra mim pelo menos, eu acho que é uma grande oportunidade, é um grande sonho também sendo realizado, enfrentando uma equipe do tamanho que é o Corinthians. Mas acho que a semana está vindo boa, está vindo bastante produtiva e creio que chegar lá não vai fazer uma grande partida. Esta é Ponte Preta, Batista, que não perdeu a confiança, né? Mesmo depois aí de 2 jogos sem vitória. Tem Elvis, um dos seus principais jogadores, é o líder de passes decisivos nesse Campeonato Paulista. A Ponte buscando aí um resultado positivo. Contra os outros grandes até aqui no campeonato, tem uma derrota e uma vitória. Perdeu fora para o Santos e ganhou em casa do São Paulo. Partida de domingo vai ter a arbitragem do Matheus Delgado Candançan. Ele vai ser auxiliado pela Neuza Inês Bach, pelo Ítalo Magno de Paula Andrade. O árbitro de vídeo vai ser o Rodrigo, o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. É a Ponte Preta pronta para encarar o Corinthians, confronto importante no próximo domingo. Antepenúltima rodada, primeira fase Campeonato Paulista. Batista. O self-service é uma delícia de primeira qualidade com a maior variedade que você já viu. De quem é que eu estou falando? De quem? Do Ponto 10, pizzaria e restaurante. E tem também o rodízio de pizza, que é sensacional. É a melhor pizza de Campinas. Saborosa, com muito recheio. Self-service requintado todos os dias no almoço. Com carnes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa, pratos à la carte. Olha, e aos sábados, nas noites de terça a sábado, tem rodízio de pizza, tá? Repito, nas noites de terça a sábado. Pizzas saborosas com mais de 40 opções entre pizzas salgadas e doces. E tem também pizza de sorvete. Uma delícia. Salivei. Cervejas geladíssimas e grande variedade de sucos. Ambiente agradável, salão climatizado, bom atendimento e preço baixo. Ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com o João Dias. Sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 97410 6068. Fica na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Rádio Bandeirantes. Notícia boa em CH.
tendo possibilidade aí de contar com o Emerson Santos. Treinou normalmente, não sei se o Brigatti vai colocá-lo no lugar do Leonaldo, que vem jogando, é o titular, né? Mas pelo menos minimamente no banco terá condições de contar aí com o Emerson Santos, que está totalmente recuperado e treinou normalmente para esse jogo diante do Corinthians em CH. Boa notícia, Batista. Boa notícia. E dependendo da condição clínica dele, se ele fez pelo menos 2 treinamentos, eu tenho a impressão, é só um palpite, nenhuma informação, que o Emerson começa o jogo. Né? Pela característica dele, enfim, o Léo não está bem, por mais que a gente goste do rapaz, que é ativo da Ponte, a gente torce por ele, mas a verdade é que ele está em uma fase. Ele até se esforça, corre bastante, mas as coisas não estão caminhando como ele planeja e deseja, infelizmente. Então, eu sei que tem a falta de ritmo de jogo do Emerson, mas eu tenho a impressão que quem vai para o jogo é o Emerson. E para mim, é uma boa notícia, Batista. Então, Emerson Santos está à disposição do Brigatti. Como é que fica esse meio-campo aí da Macaca para enfrentar o Timão? Eu acho que é uma grande notícia. Ele é um jogador que não é jogador que enche os nossos olhos, tecnicamente falando, mas é um cara que todo treinador gosta de contar. Por quê? Porque ele, minimamente 3 ele anula, pela sua capacidade de marcação. E eu começaria o jogo com ele no lugar do Leonaldo. Boa noite, seu Carlos Batista. Se a Ponte tinha 70% do Felipinho, vendeu 65% e continua com 35% na venda futura. A matemática não fecha. Seu Tigrão, se o Guarani depender da Ponte na última rodada, em que define eles ou o Santo André na 2, a Ponte joga para ganhar ou ouve o torcedor e perde o jogo? Carlos do Jardim do Lago. Quem que é, Batista? Carlos. Carlão. Ô, belo nome, hein? Bonito belo nome. Claro que toda regra tem exceção. O nome Carlos. É nome, não tem, não tá falando da pessoa, tá falando da beleza do nome. Do nome. Mas a maioria dos Carlos são luminosos, né? Mas tem exceções, principalmente quando é Zé Carlinhos. O Carlos, um abraço, viu, para todos aí do Jardim do Lago. Eu não acredito nisso, e até porque a Ponte deve precisar muito dos pontos contra o Santo André. Não acredito que o Água Santa já tenha matado a Ponte até a penúltima rodada na briga pelo segundo lugar. Não acredito, eu acho que se define na última. Até porque os jogos do Água Santa também são muito difíceis, como os da Ponte. E também tem uma ideia, uma percepção, a impressão pelo menos, de que a Ponte já pega o Santo André rebaixado, na última. Santo André, na 12ª, já deverá estar com os 2 pés na Série A2 do ano que vem. Portanto, não adianta perder de 10-0 para o Santo André para prejudicar o Guarani, porque o Santo André, para mim, já terá ido para o tacho do capeta. Olha só, explicando aqui o negócio do Felipinho. A Ponte tinha 70% do Felipinho. Vendeu 60% dos direitos para o Atlético Paranaense. Ainda ficou com 10% para uma venda futura. 20% pertenciam e continuam pertencendo ao atleta. 10% ao São Raimundo, time lá da onde veio o Felipinho. Então a Ponte não vendeu 65%, a Ponte vendeu 60%. Vendeu 60% e ainda ficou com 10% para uma negociação futura. A Ponte fez um ótimo negócio no Felipinho, um dos melhores negócios feitos de todos os tempos. A Ponte vem fazendo bons negócios, né? Inclusive nessa administração do Marco Eberlin. Vendeu o DG, 12 milhões. Aquele zagueiro foi para o Red Bull Bragantino. Vendeu o Eliel, 800 mil, 3 milhões e meio
Felipe Amaral, que foi para o América Mineiro. E teve essa venda rendendo também um ótimo dinheiro, né? Acima de 10 milhões, no caso aí do Filipinho. Então, vendas muito boas feitas pelo Marco Eberlin, dinheiro que está servindo muito, muito importante para tocar aí a vida da Associação Atlética Ponte Preta. Ouvinte participando conosco. Olá, Batista, caso a Ponte sofra uma derrota no domingo, seria errado o elenco já passar a pensar no Campeonato Brasileiro apenas? Wagner da Vila Régio, em Campinas. Vou consultar os meus comentaristas. Eu tenho a minha opinião também. Eu acho que enquanto tem campeonato, tem que se dedicar ao campeonato, né? Até porque uma coisa leva a outra. Time jogando automaticamente está se preparando também para a Série B. Mas vamos lá, o CH, qual é a sua opinião sobre o tema? Eu penso como você. Eu acho que não dá para dividir as duas coisas. Eu penso como você, Batista. E você, Tigrão, qual é a sua opinião sobre esse tema? Olha, eu só largaria de mão do Campeonato Paulista quando matematicamente não existisse mais chance. Aí eu acho que realmente não adianta ficar dando murro em ponta de faca, né? Mas são mais 3 rodadas. E eu acho que a segunda vaga nesse grupo, cuja primeira já é do Palmeiras, ela só vai se definir na 12ª. Portanto, essa possibilidade para mim não existe. Mesmo perdendo do Corinthians, eu não acredito que o Água Santa vença o Novo Horizontino lá. Então a Ponte chega à 12ª com chances. E, consequentemente, vai chegar à 13ª contra o Santo André, pelo menos com chances matemáticas. É o que eu penso. Então essa possibilidade de dizer, agora não tem mais chance de nada, não tem troféu do interior, não se classifica mais, não cai mais. Vamos dar folga para a tropa. Essa possibilidade eu acho que não vai acontecer. José Vieira, concordo plenamente com o Batista sobre o caso dos jogadores barrados. Mas vou resumir simples assim. Diretoria juvenil, diz aqui José Vieira. Batista é o Natanael. Esse negócio de caldeirão efervescente lá na Arena de Itaquera, com a Ponte não funciona. A Macaca já ganhou do Corinthians 2-1 lá no Morumbi, com mais de 136 mil corintianos na segunda partida de uma final. Quem tiver mais concentrado e preparado ganha o jogo. Torcida verdade. Não entra em campo, diz aqui o Natanael. Natanael, um abraço para você. Mas é diferente, né? Aquele jogo que a Ponte ganhou, o segundo jogo da final de 77, virou, inclusive, o Corinthians fez 1-0, gol do Vaguinho impedido. E aí virou com um gol de falta maravilhoso do Dicá no Jairo, e virou depois com o gol do Rui Rei. A diferença não é muito grande, mas o goleiro da Ponte era o Carlos, o lateral direito era o Pisserni em forma, o zagueiro central era o Oscar, o quarto back era o Polozzi, e o lateral esquerdo nesse jogo não foi o Odilei, mas era o Odilei, eu acho que foi o Walter. O número 5, o primeiro volante da Ponte, era Vanderlei Paiva. O 8 era o Marco Aurélio Moreira. Foi o Ângelo, né? Ângelo. E lateral o 10, esquerdo. É o Ângelo. Eu sempre confundo o Ângelo com o Walter. E o 10 era Mestre de Cá. O 7 era Lúcio. O 9 era Rui Rei, que fez o gol da virada. E o 11 era João Margarido Rodrigues Alves, o Tuta, irmão do Zé Maria, que estava em campo do outro lado pelo Corinthians. Então, eu sei que não é muita diferença assim, né? Mas pega de 1 a 11 aí você vai ver que nesse grupo aí a pressão exercia uma influência menor do que no atual grupo da Ponte. Vamos lá, CH, o Abimael Costa do Recanto do Sol, em Campinas. Quer a sua opinião. CH, se você fosse hoje presidente da Ponte e tivesse 500 mil por mês,
a mais para contratar, o que você faria? Contrataria 10 jogadores de 50 mil ou 5 jogadores de 100 mil? Essa é uma pergunta muito complexa, mas para responder o nosso nobre ouvinte, que sempre manda mensagens para a gente, 5 de 100 mil é o que eu faria. A pergunta foi para o CH, mas eu quero ouvi-lo também, o Tigrão. Acho que é pertinente, porque toda hora a gente está sempre falando a respeito disso, né? Contrata um monte de cabeça de bagra que não serve para nada. Por que não pega o dinheiro e faz um investimento em jogadores que tenham a condição de chegar, jogar e resolver? O que você faria? Às vezes, você vê aí, né? Muita gente contratou cara de 100 aí e deu com os burros na água, né? Então, esse é o outro lado da moeda, né? Tem que saber contratar. Às vezes você contrata um de 50 melhor do que um de 100. Mas eu entendi o raciocínio do Abimael. Eu entendi o raciocínio dele. Eu não faria nenhuma das duas coisas. Nenhuma. Eu faria o seguinte. Eu contrataria 6 de 80. Dá 480. Ah, mas o que você ia fazer com os 20? Que é 500. Tem 500 aí para fechar 10 contratações ou 5. Eu contrataria 6 de 80 e os 20 paus restantes, eu faria uma compra no mês de 20 mil de ingressos e sortearia para os torcedores carentes da Ponte que não têm condições de comprar o ingresso e nem de ser sócio torcedor. Esse 20 paus que você falou aí, você ficou parecido com a Aracide Almeida. Para quem já foi chamado... Você tá bem parecido também fisicamente com a Aracide Almeida. Para quem já foi chamado de seu peru, né? Já foi chamado de uma porrada de coisa. Aracide Almeida, para mim, é um elogio. Aliás, eu sempre gostei muito dela. E para você que só acompanhou a Aracide Almeida como jurada do Silvio Santos, uma jurada azeda, ela e o Zé Fernandes... para você que só acompanhou a Araci como jurada, aliás, outro dia o cara falou para mim que entendia que o CH também. Ele tem assim a acidez do Zé Fernandes. Ô Tigrão, você não merece isso não, Tigrão, não é verdade. Você não é parecido com a Aracide Almeida, não, você é muita maldade, não tem problema. Agora o Batista tá querendo me encher o saco. Você não merece isso. E ela falava mesmo, o cara ia lá cantar, às vezes tinha um baita desempenho. Vai levar 50 paus. 50. Olha ela aí. Tá aí, Araci. Que é isso, pô? Araci é muito mais bonita que eu, pô. E aí tem um detalhe. Aí tem um outro detalhe, né? Ela foi uma grande cantora, Batista. Ela foi uma das rainhas do rádio, ao lado de Emilinha Borba. Então fala um sucesso aí, vai. Fala um sucesso da Aracide Almeida. Vários. Não, fala um só, ué. Sonhar Contigo é um. Vai então, Tigrão, vai. Não é meu repertório. Não é meu repertório. A Chão de Estrelas, ela gravou magistralmente. Tinha a Dalva de Oliveira, tinha a Hebe apresentadora, que era uma grande cantora, tinha Elisete Cardoso, tinha a Emilinha Borba, tinha a Aracide Almeida, entre tantas, Ângela Maria. Então o cara pensa que a Aracide Almeida era só aquela véia chata lá, dando nota baixa para os calouros. Ela foi uma baita de uma cantora e foi muito admirada no Brasil de norte a sul, vendeu disco pra caramba. Show de calouros. Pedir que você lhe diga olha lá. Se você me quer ou não. Aí. Diga que você me adora. É bom, que Luciana? Você lamenta e chora a nossa separação. As pessoas que eu detesto afinadíssima. Sempre que eu não presto, que meu lar é um botequim. Mas ela ficou conhecida mesmo como jurada. Mas você nem sabia que ela era cantora. Show de calouros. Ô louco, como não sabia, pô. Você nem sabia que ela foi cantora. Aracide Almeida cantava uma barbaridade. E olha que eu estava para não saber. E olha outra coisa. Veja a condição técnica da época das gravadoras. Aqueles bolachões de 78 rotações, naquele prato de ferro que enferrujava tudo.
e um canal só pra gravar, não tinha som estéreo, não tinha nada. Põe um pedacinho que eu adorei, vai, vamos lá. Chorinho. Põe aquele óculos escuro aí que você tem, ô Tigrão, aí vai ficar... Vai faltar um pouco de cabelo, né? Mas meter uma peruca preta, vai ficar igualzinho a Aracide Almeida. O cabelo dela é crespo, pô. O meu é ondulado. Nunca mais quero teu beijo. Olha aí. Pois meu... Aí, portanto, a homenagem a Aracide Almeida aqui no Esporte em Debate. Sabia que no Sicredi você tem tudo o que precisa? Conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E um atendimento próximo para contar além da conta, seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. É que o Sicredi trata todo mundo igual. Você participa e cresce junto. E sabe o que ainda é melhor? O dinheiro não sai da sua região. Fica girando na economia da cidade e gerando desenvolvimento. Ou seja, sempre que você investe no Sicredi, contribui para o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor. Vamos cooperar e crescer juntos? Então abra uma conta no Sicredi. Sicredi. Porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. 18h40, intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. No trânsito, a segurança é prioridade e fazer as revisões do veículo é fundamental. Um dos itens mais importantes é a troca do fluido de freio. Por isso, você pode contar com o fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e não coloque a segurança da sua família em risco. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br.
O pós-jogo completo, com tudo que você quer. É o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telhanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h45 nesse dia 23 de fevereiro de 2024. Esporte em debate no ar. Mensagem de ouvinte, vamos lá, mensagem de áudio. Gente, eu tô morrendo de rir aqui, cara, não aguento mais, o Tigrão não merece isso. Aracide Almeida, porra, cara, o Tigrão, cara, fera aí, cara, Tigre, The Tiger Man, vocês estão de brincadeira, hein? Abraço, Sérgio das Paineiras. Ah, tá bom, esse serviu pra rir. Rir é o melhor remédio. Movimenta 35 músculos do rosto. E claro que sorrindo todos ficam mais felizes, né? E naturalmente, né? Porque tem uns caras que tomam as canjibranas aí e ficam rindo à toa, mas aí não vale. Boa noite, Batista. O Noel Rosa era apaixonado pela Aracide Almeida, mas ela não dava bola para ele. Foi a grande desilusão amorosa desse grande compositor. Abraço, Eloir Pianca. Olha, não tenho conhecimento a respeito disso, né? Mas, se efetivamente isso aconteceu, Aracide Almeida fez um bem extraordinário para a música popular brasileira. Porque dizem que o compositor, para que ele possa fazer grandes composições, ele tem que estar sempre sofrendo. A parte amorosa dele tem que estar arrebentada. Aí mexe com a criatividade e ele faz grandes composições. Dizem que os pintores também, né? Pintaram uns quadros famosos, também eram assim. Quase todos eles morreram pobres. É. Olha lá. Aracide Almeida. Agora, quem está acompanhando pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo o Tigrão exatamente igualzinho a Aracide Almeida. É. Então, se a Aracide Almeida era a grande paixão do inesquecível, saudoso Noel Rosa, que morreu muito jovem, 28 anos, e deixou mais de 300 composições. Então ela fez um bem danado para a MPB. Agora você vai ver quem que era apaixonado pela Aracide Almeida. Eu vou pedir para os nossos brilhantes companheiros aí da técnica, todos extremamente competentes e muito ágeis, reflexo muito rápido, para que eles tirem da tela o Tigrão e a Aracide Almeida. Não, o Tigrão pode ficar, mas coloca o Batista e coloca o Noel Rosa do lado, e aí vocês vão ver o que é semelhança. Inclusive, ambos desprovidos de queixo, né? Se queixo pagasse imposto, o Batista seria isento. Quem falava isso era o Milton Neves. Não é Milton Neves, eu já vi a foto aí. Milton olha Neves
Olha aí, pega uma foto do Batista lá quando ele conheceu a Márcia. É verdade. Olha aí, pô. Muito parecido. É idêntico, é irmão Tem um detalhe gêmeo. do queixo, né? Eu sou desprovido de queixo. Aquela boquinha de chupa-ovo, olha lá. Olha lá, CH. Olha aí. Olha aí quem que era apaixonado pela Aracide Almeida e veio me encher o saco agora, mano. O Noel Rosa, ele tinha uma deformidade, né? Devido a uma doença e tal, então ele ficou ali com aquela boquinha. Graças a Deus eu não tive nenhuma igualzinha doença, a sua, pô. Nenhuma Igualzinho. Deformidade, mas o queixo, realmente sou desprovido de queixo. É queixo, nariz, cabelo, orelha. Olha lá, que a orelha do Batista é bem feitinha. A minha não, a minha é meio de abano, né? Por isso que eu deixo o cabelo um pouco pra cima dela. Mas... O Eduardo está dizendo que você, Tigrão, está parecendo o Valdir Soriano, Eduardo de Sumaré. O que é uma ferida a mais para um lazarento? O que é uma flechada a mais para São Sebastião? Você quer ver quem que daqui a pouco vai pintar aí? Aquele homem lá do garçom, como é que era o nome dele? Reginaldo Rossi. Mas não vai demorar 2 minutos, um gaiato vai falar, o Tigrão tá a cara do Reginaldo Rossi. E tudo bem, vamos tocando. Vamos lá. É melhor que o pessoal brinque comigo do que me dê um chute na bunda. Tigrão comparado com a Aracide Almeida, kkkk, show. Tá dizendo aqui o Laércio. Na birolinha dos outros é refresco, né, Laércio? Cuidado, hein? Você é um fazedor, um verdadeiro apaixonado por ferramentas. Então a loja do Mecânico é o seu lugar. É onde você encontra tudo com qualidade, variedade e os melhores produtos do mercado. Tudo para autos, mecânica elétrica, borracharia, mercearia, marcenaria. Aliás, mercearia não, marcenaria. Meu avô era marceneiro, Alcides Batista. Aliás, Alcides Pereira. Eu sou Batista pelo meu pai, né? Mas o meu avô, a minha mãe era Pereira. Ele era marceneiro. Então você que é marceneiro você pode contar com a loja do Mecânico. E tem também para quem trabalha com funilaria, materiais para indústria, construção civil e jardinagem. E tem mais. A cada R$250 em compras, você acumula números da sorte para concorrer a uma Rampage 0 km. É isso mesmo. Uma Rampage 0 km pode ser sua. Visite a loja do Mecânico e entre para o time de fazedores. Em Campinas, Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Anote aí o WhatsApp, 19 30 e 370 25 50. Acesse o site lojadomecânico.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Bandeirantes. 18 horas e 52 minutos em Campinas. Vamos aos temas do dia. São temas importantes, mas que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar a opinião no programa de hoje. Tema 1. Thiago Galhardo, jogador do Fortaleza, defende que o Fortaleza não jogue até que o elenco se recupere e diz que os jogadores estão com medo. Elenco do Leão se reapresentou na tarde desta sexta-feira no PC e os atletas que sofreram ferimentos naquele atentado de quinta-feira no jogo contra o Sport pela Copa do Nordeste estão sendo acompanhados pelo departamento médico do clube. Próximo compromisso do Fortaleza é na quinta-feira contra o Fluminense do Piauí, primeira fase da Copa do Brasil. Notícia 2. Considerado um dos maiores treinadores da atualidade, Pepe Guardiola revelou
vontade de treinar uma seleção no futuro. O técnico tem contrato com o Manchester City até junho de 2025 e comentou sobre essa possibilidade. Abre aspas. Não sei quem me quer. Para trabalhar em uma seleção, eles precisam te querer, como nos clubes. Não sei quando, daqui 5, 10 ou 15 anos, mas gostaria de disputar uma Copa do Mundo como técnico, fecha aspas. Notícia 3. Morre aos 80 anos o ex-piloto de Fórmula 1, Wilson Fittipaldi. Wilsinho, como era conhecido, correu na Fórmula 1 em 3 temporadas e fundou com o irmão, o Emerson Fittipaldi, a Copersucar, única equipe brasileira na categoria até hoje. Ex-piloto estava internado desde dezembro. Vamos lá, CH, começo com você hoje. Qual o tema que você escolhe para colocar a sua opinião? A tristeza do passamento do Wilsinho, né, Batista? Ele, em dezembro, eu li essa matéria hoje, no Nossa Área, ele engasgou com um pedaço de carne, cara, em dezembro, e a complicação do engasgo levou ele a uma complicação seríssima, foi para o hospital, foi entubado, fez traqueostomia, depois foi desentubado, e a complicação de um engasgo em dezembro, não é, por um pedaço de carne, complicou tudo e ele acabou falecendo. Um ícone na Fórmula 1, filho do Barão, irmão do Emerson Fittipaldi, pai do Nelsinho, enfim, quem gosta de Fórmula 1 tem o maior respeito, principalmente porque ele e o irmão fizeram... Não, pai do Christian, né? Desculpa. O Nelsinho é do Nelson Piquet, pai do Christian, que também, CH, correu na Fórmula 1. Eu me confundi, obrigado, Tigrão. Então, para quem gosta de Fórmula 1, sabe do peso de importância dos dois, quando fundaram a Copersucar, que foi a única escuderia brasileira. Não deu tão certo assim, mas foi uma aventura, mas foi uma coragem muito grande. E eu fiquei muito triste com essa notícia, principalmente da maneira que foi, né, Batista? O cara tem uma complicação, o cara estava lá no churrasco e engasgou com um pedaço de carne. Aí veio uma série de complicações e uma notícia muito triste para o automobilismo do planeta, principalmente do Brasil. Eu perdi um cunhado, Júlio Tinte, irmão da minha esposa. Ele morreu engasgado com um pedaço de carne. Ele trabalhava com... Era vendedor, né? E ele levava a marmita. Então ele foi comer um pedaço de carne, uma carne em molho, mas feita em cubos. Foi comer, engasgou, e infelizmente não chegou o socorro. Por isso que as pessoas precisam fazer esse curso aí de primeiros socorros. Que se alguém tivesse conhecimento, teria passado as duas mãos na frente, segurando a pessoa, ficando por trás da pessoa e dando um tranco, pedaço de carne voaria pela boca, né? Mas, infelizmente não tinha ninguém lá para fazer isso. E o Júlio morreu muito jovem, mas infelizmente morreu engasgado com um pedaço de carne, isso que aconteceu com o Wilsinho. Vamos lá, Tigrão, qual a sua opinião, qual o assunto que você escolhe para colocar hoje a sua opinião? Eu também fiquei muito triste com a notícia. A gente brinca aqui, porque se a gente não brincar um pouco também, não vai dar para segurar essa onda, né? Mas fiquei muito triste com o passamento do Wilsinho. Ele que era, cara, quase irmão gêmeo, ele era mais velho que o Emerson, hein? Mais velho. Eu sempre fiz uma confusão, imaginando ou achando que o Emerson era mais velho que o Wilsinho, mas não. O Wilsinho mais velho do que o Emerson, né? Diferença pequena, muito parecidos fisicamente. Estamos aí com uma foto do Wilsinho, mas ainda com um piloto bem jovem, né? Muito parecida lá, cara do Emerson, nariz um pouco menor, né? Que o Emerson tem um nariz que é brincadeira. Mas uma grande figura, né? Um cara bacana, um cara que sempre tratou todo mundo bem. Eu fiquei muito chateado.
E eu emendo, só fazendo um adendo é aquilo que o CH já brilhantemente explanou, mas eu vou comentar rapidamente sobre o Pepe Guardiola, que é espanhol, né, Batista? Então, a identificação de língua, a admiração do Pepe Guardiola, toda vez que ele tem a oportunidade de se referir ao futebol brasileiro, é só elogios. E ele fala muito da seleção de 70, e ele é um estudioso, e fala muito da seleção de 82, inclusive cuja Copa foi na própria Espanha. E ele já declarou que muito daquilo que ele pratica, como para mim hoje o melhor treinador do mundo, é inspirado no futebol brasileiro. E aí ele vem com esse recadinho aí, meses depois de ter dado chabu, um dos maiores vexames da história da CBF, o negócio do Carlo Ancelotti, que foi anunciado, vai ter o Fernando Diniz como interino, depois o outro chega, ele dá as coordenadas, e o Ancelotti nunca cogitou da possibilidade de vir para o Brasil e renovou solenemente por uma grana braba o seu vínculo contratual com o Real Madrid. Será? E o Carlo Ancelotti italiano, né? Claro que tem muita identificação também, mas até em nível de língua, por espanhol é muito mais fácil, né? Só não foi para o Luxemburgo quando foi para lá, foi querer meter um espanhol lá sem conhecer, passou uma vergonha desgraçada. Mas se o cara estudar um pouquinho, prestar um pouquinho de atenção, pedir para o seu interlocutor falar um pouquinho devagar, dá para entender quase tudo. E essa admiração dele pelo futebol brasileiro, o chabu que deu com o Carlo Ancelotti, e ele manda esse recado, será que ele não, de repente, não está procurando emprego porque ele é um cara altamente bem-sucedido e campeoníssimo lá no Manchester City? Mas será que ele, nas entrelinhas, ao dar essa declaração, não mandou um recadinho para a CBF e falou, ó, italiano não foi, mas se for uma grana legal e o projeto bacana, eu topo. Porque quando ele fala de dirigir uma seleção, qual seleção ele estaria pensando? Da Espanha? Não sei. A da Nova Guiné? Do Tibete? Ou a seleção que o inspirou, inclusive, para ser treinador de futebol? Gostei dessa declaração. E os anos seguintes aí, talvez não tão distantes, talvez mostrem essa possibilidade, essa vontade que talvez ele tenha de dirigir a seleção brasileira e talvez, pelo andar da carruagem, tudo bem que o Dorival Júnior não dirigiu o time nem um jogo ainda, mas talvez não demore tanto quanto a gente imagina. Batista. Alô, Campinas e toda a região. Chegou o fim de mês imbatível da Telha Norte para você economizar na sua obra ou reforma. Corra aproveitar as ofertas incríveis da Souvenir. Atenção, tinta acrílica Glazo branco fosco 20 litros, R$ 279,90. Tinta acrílica fosca limpeza total, branco 18 litros, R$ 579,90. Massa corrida balde com 25 quilos, R$ 89,90. Ofertas da Souvenir, válidas até o dia 29 de fevereiro. Então corre lá agora. Aproveite também toda a loja em até 10 vezes sem juros no cartão da Telha Norte. Visite a Telha Norte. Telha Norte de Campinas, Avenida Guilherme Campos 500, Bloco 2, Parque das Flores, no Shopping Dom Pedro. Acompanhe no site para mais informações, telhanorte.com.br. Fim de mês imbatível é na Telha Norte. Rádio Bandeirantes. Intervalo, voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Fim de mês imbatível. Para economizar na sua obra ou reforma, é na Teleanorte. Aproveite as ofertas sensacionais da Souvenir. Tinta acrílica fosca Glaçu, branco 20 litros, R$ 279,90. Tinta acrílica fosca limpeza total, branco 18 litros, R$ 579,90. Massa corrida balde com 25 quilos, R$ 89,90. Ofertas da Souvenir, válidas até 29 de fevereiro. E tem muito mais. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Vem! O melhor do futebol no FM 85,7 da Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista 2024. Com transmissão da equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Nesse domingo tem transmissão dupla na Bandeirantes. Às 18 horas o Guarani enfrenta o São Paulo no Estádio Brinco de Ouro. E às 20 horas a Ponte Preta encara o Corinthians na Neoquímica Arena em São Paulo. Jogos da 10ª rodada do Paulistão. A melhor cobertura em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Bolis. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Corinthians para cima do Cianorte, Copa do Brasil, primeira rodada, jogo realizado nesta quinta-feira em Maringá. Com a vitória, o Timão está classificado para a segunda fase da competição. O Corinthians, que na ocasião, comandado pelo técnico Antônio Oliveira, atuou com Carlos Miguel, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo, Ranieri, depois Vera, Maicon, depois Guilherme Biri e Rodrigo Carro, Wesley, depois Mosquito, Romero, depois Giovanni, Pedro Henrique, depois Matias Rojas. O Cianorte do técnico Zé Roberto Vinícius, Adriano, Lucas Lourenço, Rafael Guedes e Samuel, João Mafra, Juninho e Natan, Guilherme, Vinícius Faria e Júnior Dutra, depois Carlos Alberto. Os gols do jogo: Wesley, logo a 2 minutos do primeiro tempo, fez o primeiro gol para o Corinthians. Romero ampliou aos 31 e aos 18 minutos o paraguaio Romero, do segundo tempo, fez o terceiro gol do Corinthians. Jogo, portanto, realizado no Maringá, com a arbitragem de Paulo César Zanovelli. Vitória do Corinthians, 3 para o Timão, 0 para o Cianorte, Copa do Brasil, primeira rodada. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Como está a manutenção do seu veículo, hein? Dica importante da Rocha Autopeças para você. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita surpresas desagradáveis. E pode contar com a Rocha Autopeças, que tem tudo para você fazer a sua manutenção preventiva. Você encontra lá tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Procure o mecânico da sua confiança
e diga para ele que você quer comprar todas as peças na Rocha Autopeças. E aí, evidente, né, que o seu mecânico, o mecânico da sua confiança, quer o melhor para você. E vai comprar tudo na Rocha Autopeças. Aliás, se você próprio quiser entrar para dar uma olhada no site, anote aí, rochaautopeças.com.br. Lá você vai acessar o site e lá tem o endereço de todas as lojas. Tem também o WhatsApp. Aí você pega o WhatsApp da loja mais próxima de você e fale diretamente com o vendedor. Está querendo fazer o orçamento para ver quanto é que vai ficar? O mecânico já passou para você a relação de peças? Fale com um vendedor da Rocha Autopeças. É só acessar rochaautopeças.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 19:09, ouvinte no ar. Boa tarde, pessoal da Band, é o Dênio do Taquaral. Meu bom amigo Tigrão, não fica triste não, até que não é chato ser parecido com a Aracide Almeida. Pior seria se fosse com a Inesita da Barroso cantando a Marvada. Abraço a vocês todos aí, bom final de semana. Denner Taquaral. Ô, Denner, isso aí é um clássico, né? Inesita Barroso cantando a Marvada. Se bem que no mundo atual, na novilíngua que foi instituída por uma minoria, mas é a minoria que manda. Então, Inesita Barroso hoje seria os lacradores, iam cancelar a Inesita Barroso cantando a Marvada da Pinga que dá trabalho. Com a Marvada Pinga que eu me atrapalho, eu entro na venda e já dou meu talho. Então, ela ia ser cancelada hoje, porque o pessoal aí, né, o pessoal dos mimimi ia dizer que ela estava fazendo propaganda da pinga. E aí não pode, isso aí não pode. Ouvinte no ar, mais um ouvinte falando conosco. Ricardo Batista, integrante da mesa da Bandeirantes, da Ponte Preta em Sumaré. Quero falar da Ponte, que vai jogar contra o Corinthians. E se ela jogar como jogou igual contra o São Paulo, ela ganha esse jogo. Se ela jogar igual jogou contra o Bragantino, ela perde ou empata. E dar parabéns aí ao Brigatti, né, pela performance dele, já livrou a Ponte aí de um possível rebaixamento. E a gente vê, pelo menos eu vejo na entrevista que ele faz, que ele é um ponte pretano mesmo e os olhos dele brilham até quando dá entrevista falando da Ponte Preta. E falar aí o CH, né, o CH, ouvi falar o CH falando que o Guarani, a Ponte está cheio de problema, mas a Ponte eu sei que está mesmo, mas se vocês pegarem aí a trajetória aí do início do campeonato, a Ponte começou a ser montada durante o campeonato, né? Então, imagine ela sendo montada aí, tendo uma pré-temporada com os jogadores que estão aí. Ela, mesmo sendo montada aí com o decorrer do campeonato, ela já se livrou do rebaixamento e está aí buscando uma vaga aí para a próxima fase do campeonato, né? Então, cada um tem uma opinião, mas tem que ver um pouquinho o que fala, né? Porque pegar a Ponte do jeito que pegou no início do campeonato e ela está deslumbrando aí, tentando uma vaga, né? Ela tem problema, todo mundo sabe que tem, mas não é fácil não. Então tem que dar parabéns primeiro pro técnico, né, o presidente, e bola pra frente. Abraço pra vocês aí. Abraço. Boa noite, Batista. Boa noite. Acrescentando o que você falou aí da massagem, para tirar o engasgamento, se a pessoa estiver sozinha, ela já pode dar com as costas no morão, numa pilastra, e tentar tossir. Bater na mão no peito e tossindo.
Eu falo pra você de experiência própria. Eu também já ia me engasgando aí com um pedaço de moela de frango. Um abraço aí pra todo mundo, é o Furlan de Vinhedo. Um abraço, Furlan, muito obrigado por compartilhar conosco a sua experiência. É muito importante. O saber, ele só tem uma razão de ser, quando você compartilha. Então ele passou pela experiência e é mais uma dica aí, porque a qualquer momento, qualquer pessoa pode passar sim por um engasgamento, né? Comer alguma coisa ou ver alguém, algum colega e tal, numa situação como essa. Então ele deu uma dica importante. Não tem ninguém próximo, dá com as costas na parede que faz essa pressão para que o pedaço que está ali interrompendo a passagem de ar possa ser expelido. Valeu, muito obrigado, viu? Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Aqui é Valmir do Parque Gabriel, Hortolândia. Jamais o Tigrão vai falar que a Ponte vai ganhar do Corinthians. Ele é corintiano. O cara não te conhece, hein, Tigrão? Provavelmente não conhece. Né? Se ele conhecesse, não falaria isso. Legal pro Gabriel. Eu sou corintiano mesmo, mas eu não tô falando isso, não. Eu tenho um carinho muito grande pela Ponte, pelo futebol de Campinas, pelo Guarani. Sou de Campinas. Infelizmente, ou felizmente, eu sou corintiano raiz de família, né? Por causa do meu pai, que me faz tanta falta, que já faleceu. Pô, mas no campeonato... Acima de tudo é profissional, né? Claro. E tá nisso aqui há muito tempo, trabalhando com profissionalismo e dignidade. Mas ele falou sem maldade no coração. Eu entendi que ele quis dizer, você acha que o Tigrão vai falar que a Ponte vai ganhar, sendo ele corintiano? Mas no campeonato de 77, que é o mais emblemático, né, envolvendo Ponte e Corinthians, aquele que mais marcou, que tá na história, definitivamente, era um regulamento doidão. Eu jogava a primeira fase do primeiro turno, depois fase classificatória das quartas de final, da Rebimbela, da Parafuseta. Eu vou resumir, depois teve 3 jogos finais. Então, durante o campeonato de 77, antes das finais, a Ponte e o Corinthians jogaram 5 vezes. E depois, 4 vezes. E depois jogaram mais 3 jogos nas finais. Primeiro, 1-0 para o Corinthians. Segundo, 2-1 para a Ponte. Terceiro, 1-0 para o Corinthians. Naquele ano, com os 7 jogos, a Ponte ganhou 5 do Corinthians. Então não é esse negócio que é porque é corintiano, porque não é. Você tem que ver o time, né? Você dá opinião aqui, pelo menos você tenta, e nem sempre a gente acerta, mas pelas circunstâncias do jogo, pela atmosfera, pelo investimento. Agora, por militar na imprensa de Campinas e por ser de Campinas, mesmo sendo corintiano, eu torço para que a Ponte ganhe e vença o Corinthians. Mas eu não posso aqui, torcedor é você, e você está de parabéns. Você é emoção, eu tenho que ter um pouco de razão, eu acho que o jogo é mais pro Corinthians. Mas naquele ano que o título ficou com o Corinthians só ganhou da Ponte dos 7 jogos de 77, o primeiro das finais e o último, ainda perdeu o do meio. Teve naquele ano até 4-1 para a Ponte, em Campinas. Pisserni marcou gol, etc. Então não é assim, é momento, depende do material humano que o treinador tem, onde vai ser o jogo, a atmosfera, etc. Mas está tudo certo. Eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis falar meio que, assim, dar uma cutucadinha, mas na brincadeira não teve maldade no coração dele, não. E eu agradeço pela audiência, pela citação e continue ouvindo o Tigrão. E na próxima eleição, se eu sair para vereador, eu já tenho slogan. Você lembra de mim aí. Ladrão por ladrão, vote no Tigrão. Boa tarde, Batista. O Guarani agiu certo. Jogador fazendo nada no campeonato e jogador fazendo festa. Parabéns ao Guarani. Gilberto Novo Sol. Abraço, Gilberto. Muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Mensagem de texto. Então vamos lá. Boa noite a todos. A vida do Bugrino não está fácil, não. Essa semana foi melhor porque não perdemos no meio de semana. Deus do céu! Domingo vamos ao brinco. Vamos fazer a nossa parte. Cair e voltar em alguns anos. Maurício do Taquaral. Maurício, um abraço. Muito obrigado aí pela sua participação. Aproveito para convocar a torcida do Guarani.
A vitória do Guarani contra o São Paulo passa pela força que a torcida do Guarani tem de mandar, através das arquibancadas, esse alarido, essa força que faz o time empurrar o time para cima do adversário. Então compareça, leve o amigo, que você sabe que é bugrino, convide-o a comparecer lá no estádio Brinco de Ouro para incentivar e empurrar o time do Guarani. É um jogo grande. O Guarani sempre fez ótimas partidas contra a equipe do São Paulo. 2020, São Paulo esteve aqui e o Guarani ganhou de 2-1. E amanhã sábado, depois de amanhã, domingo, Diogo Matheus estará em campo e foi ele que marcou o segundo gol do Guarani. Primeiro do Lucão do break e de falta, Diogo Matheus meteu na rede, cobrando magistralmente uma falta. Por que não pode repetir isso? Então compareça, é domingo, é às 6 da tarde, lugar de bugrino vivo, é dentro do Brinco. Compareça, vá, prestigie. O Guarani tá com promoção de ingresso, né? Com a camisa do clube, paga meia entrada. Boa noite, Ponte 3-2, um grande abraço a todos. Wagner, abraço para você, Wagner, muito obrigado. O Tigrão tem bom gosto, a música é linda. A dona... hoje a dona é linda. A música é uma M, 3 pontinhos. Vladimir de Rio Preto. Será que eu entendi o que o Vladimir disse? A música é linda. A dona, uma M, 3 pontinhos. Hoje a dona é linda e a música é uma M, 3 pontinhos. KKKKK. E aí? Qual é? Eu acho. Não, ele está dizendo o seguinte: antigamente, quem cantava era bonita. Aliás, quem cantava antigamente não era tão bonita, mas a música era bonita. Isso. Hoje, quem canta é bonita, mas a música é muito ruim. É o que ele quis dizer. As cantoras de antigamente se destacavam pelo talento musical e não tinha muito esse negócio de ser Miss. Ângela Maria não era Miss, Emilinha não era Miss, Carmen Miranda não era Miss, era pequenininha, né, com aquele cacho de banana na cabeça, abacaxi. Fenômeno mundial a Carmen Miranda. Mas elas, quando abriam a boca, resolviam o problema. Dalva de Oliveira, Hebe Camargo, grandes cantoras. E nenhuma delas era assim. Agora, hoje não. Hoje tem uma mulherada aí que são verdadeiros monumentos. Eu não vou citar nome aqui, porque, é claro, eu não vou ser o idiota da vez de ficar aqui desrespeitando. Então tem muita cantora hoje que galgou o sucesso também pela questão física, da aparência. São lindas mulheres, mas quando abrem a boca, é esse M, 3 pontinhos que ele disse aí. Falando em artista Batista, vocês já viram o Zenon cantando? Vi e fiquei surpreso. Canta muito bem, super afinado. Abraços, Zé Roberto do Matão. Abraço para você, Zé Roberto. Eu vi esse vídeo. Zenon cantando um samba, né? Mandou bem, hein? Mandou muito bem. Zenon é um cara sensacional. Amigo nosso aqui de longa data. Jogou uma enormidade. Se jogasse hoje, estaria num grande clube da Europa, ganhando muito dinheiro aí na mesma categoria dos grandes jogadores, né? Os chamado primeira prateleira, o CH que gosta de usar essa nomenclatura. E ele realmente jogou muito futebol. Jogou numa época errada, né? Se jogasse hoje,
Claro que ele ganhou dinheiro, evidentemente. Foi para a Arábia, né? Buscou lá petrodólares e etc. Mas hoje o futebol é muito diferente do passado. E o Zenon foi bom em todo lugar, viu, Batista? Você pensa que é Guarani, Corinthians, Atlético Mineiro? Eu tenho um amigo em Florianópolis com um relacionamento comercial, e esse cara esteve aqui em Campinas uma vez. Vou ficar citando nomes aqui, porque não é o caso, nem dele, nem das empresas. Mas ele é torcedor do Avaí, né? E o Zenon veio do Avaí para o Guarani. E ele disse que o maior jogador da história do Avaí foi o Zenon. Ele fala, e o cara entende de futebol. E um dia ele veio nos visitar aqui na empresa, numa empresa aqui de Campinas, e eu combinei com o Zenon, rapaz. Falei, tem um negócio assim, assado, ensopado, é um puta de um cara bacana e tal, e eu quero fazer uma surpresa para ele. Eu quero do nada, sem avisar nada, quando ele olhar para trás, o Zenon tá chegando e dá um abraço nele. O Zenon falou, pode contar comigo. Eu fui buscar o Zenon na casa dele, não sei se ele mora lá ainda. Mora, porque outro dia eu dei carona pro Zenon, num evento que a gente estava aí, ali naqueles prédios bonitos ali, perto do bosque, perto do Campo da Ponte, na frente da cantina do Zusa. Ali, são 3 ou 4 torres lindas. E eu fui lá buscar o Zenon, o cara estava lá na empresa, todo mundo dando atenção para ele, o visitante. E aí eu mandei uma mensagem, falei, tô chegando com o homem aí, com o bigode aí. E aí os caras deram uma distraída nele lá, e eu fui chegando perto. Aí a pessoa que estava conversando com o nosso visitante, distraindo ele, falou, olha para trás. Quando ele olhou, o Zenon estava a 1 metro dele. Eu pensei que o cara ia morrer. O cara deu a impressão que estava vendo Deus vivo. E o cara começou a chorar. Um engenheiro, um cara maduro de 55, 60 anos, começou a chorar de emoção quando viu o Zenon, grande ídolo dele no Avaí. Então veja quanto tempo faz que o Zenon é bom de bola. Eu já estava me curando, mas você de vez em quando me provoca só pra mim tirar a paz. O Zenon tá tocando violão, não só cantando, né? Quem está no YouTube está nos vendo, mas não foi esse vídeo que eu vi, não. Mas essa daí, o vídeo essa que eu vi, ele estava interpretação, no palco cantando um samba. Mas essa interpretação dele, ele é melhor jogando bola. Aqui não tá muito legal, né? Mas lá, ele cantando samba tava realmente bem melhor. E ele é o único ser humano do mundo que tem cavanhaque bicolor. E agora na lata. Responde na lata. Quantas eliminações de equipes brasileiras já aconteceram na pré-Libertadores? E qual o único time do Brasil que caiu 2 vezes? Começo com você, CH. 5 eliminações. O único que foi eliminado 2 vezes foi o Corinthians. E você, Tigrão, qual é a sua resposta? 5 eliminações. E o Corinthians, uma delas foi o Tolima e tem mais uma. Corinthians 2 vezes. Acabou? Acabei. Vamos lá, Tigrão, continuo com você. Qual o time, daqui a pouco dou a resposta, tá? Qual time tem o melhor ataque da temporada entre os 20 clubes da Série A? Não vai dar tempo de procurar, ô Tigrão. Não estou procurando, aí, qualquer número aí. Estou procurando, não. Estou procurando nada, ó. Tá aqui, ó. Estou no Google, não. Eu não pesquisei. Eu não tenho. Vai, vou chutar. Eu vou chutar pela campanha, tá? CRB. E você, CH? Bahia, 28 gols. Eu sigo com você, CH. Daqui a pouco dou a resposta. Você concordou com a demissão de Márcio Freitas no comando técnico do Ituano? Com a saída dele, o Galo de Itu tem mais chances de ser rebaixado ou não? Não concordei com a saída dele. O problema é o time e agora aumentou demais. Depende também quem vai chegar, né? Mas aumentou demais a chance do Ituano ir para a 2ª divisão. E você, Tigrão, qual é a sua opinião sobre o tema? Não concordei e eu acho que a diretoria do Ituano pisou na bola. Respostas. Brasileiros que já foram eliminados na pré-Libertadores em 7 oportunidades.
Corinthians 2011, 2020, Chapecoense 2018, São Paulo 2019, Grêmio 2021, Fluminense 2022 e Fortaleza 2023. Então, a resposta certa, 7, e 2 vezes time que foi eliminado foi o Corinthians. Quem acertou? Quem acertou? Ninguém acertou. Nós acertamos o Corinthians só. Acertou só o Corinthians. Na verdade é o seguinte, eram 7 clubes e o Corinthians 2 vezes. Nós falamos 5 clubes e o Corinthians 2 vezes. E agora a resposta do Na Lata 2. O que você respondeu, Tigrão? CRB. CRB. E você, CH? Bahia. Bahia. O CH acertou. Bahia, 28 gols em 11 jogos. 66% de aproveitamento. Então, parabéns. CH acertou Na Lata 2 no programa de hoje. Bom, rapaziada, sabadão já previamente estabelecido que, como não tem atividade, vocês poderão tomar uma criptomita. Beleza. Não tem nada... Não tem nenhum amadorzinho para transmitir amanhã à tarde, Batista? Não tem, infelizmente. Mas não vai ter gancho depois, nada, né? A gente pode publicar as coisas na internet, você não vai meter gancho na gente não, né? Olha... Guarani tá fazendo escola, hein? Eu vou visitar uma tia minha de 90 anos que teve nenê essa semana e vai ter um nheco-nheco lá. Se eu posso publicar, não tem problema, né? Não, é melhor não publicar, Tigrão. Não publique. Minha tia tá de dieta, 92 anos ela tem, teve nenê essa semana. Se a moda pega, rapaz, o Guarani tá criando uma moda. Se a moda pega, vou dizer um negócio pra você. Valeu, CH, um abraço, valeu, Tigrão. Tchau. Um abraço, até domingo, se Deus quiser. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar, mas eu agradeço de coração. Vocês é que fazem aqui esse programa. Vem aí, Esporte em Debate Nacional. Tchau. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate, com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel e João